Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre comunicação assertiva, sobre assertividade. Bom, para a gente retomar brevemente qual que é o objetivo dessa trilha da resiliência que o pessoal da DB1 propôs para vocês. Alguém lembra qual que é o objetivo e por que nós estamos conversando um pouquinho aqui esses dias sobre resiliência, sobre a construção da resiliência? Alguém lembra? Ninguém? Não lembra, Gustavo? Não? Melhorar o quê? Para melhorar alguma coisa. Gente, então o objetivo é melhorar a resolução de problemas de vocês, né? Boa, Gustavo. Então, não é evitar que vocês tenham problemas, como a gente já falou algumas vezes, mas é fazer com que, à medida que vocês tenham esses problemas, vocês saibam lidar melhor com eles. Tá? Então, isso, no sentido geral, vai aumentar o bem-estar de vocês e, consequentemente, a produtividade, e aí todo mundo fica feliz. Beleza? E hoje, então, nós vamos falar de mais um item então, para a construção da resiliência, que é a comunicação assertiva. Para começar a falar sobre comunicação assertiva, eu vou falar um pouco da classe maior que envolve essa habilidade, que são as habilidades sociais. Então, o que são as habilidades sociais? São um conjunto de habilidades que as pessoas têm para que elas aprendam o que faz com que elas se saiam melhor em diversos contextos. Tá? Então, esses seriam habilidades sociais. Habilidades sociais são classes de comportamento, e nós temos vários comportamentos, vários padrões que se encaixam, então, nesse conjunto. Vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Empatia. O que é empatia? É você mostrar respeito, é você mostrar solidariedade e você conseguir se colocar no lugar do outro. A empatia tem um pouquinho a ver com a questão da comunicação, a gente vai falar. Mas é muito importante que a gente empatize, então, no ambiente de trabalho com o que o outro está passando, com o problema que o outro está vivendo, para que a gente consiga se relacionar melhor. Outra habilidade é a habilidade de fazer amizade. Então, responder perguntas, conseguir manter uma conversa, encerrar conversas, dar feedback e por aí vai. Civilidade. Algo que a gente percebe que falta bastante, né? Então, bom dia, boa tarde, por favor, obrigada. São itens muito básicos, mas que fazem muita diferença no relacionamento, no dia a dia. A gente brinca muito, né? A pessoa entra no elevador, só tem você e a pessoa não tem coragem nem de falar oi, bom dia, né? Tudo bem, e isso impacta. Então, é trabalhar essa habilidade também. E aí, as habilidades que a gente vai casar, então, para falar hoje, que é a comunicação, fazer e responder perguntas, dar feedback, iniciar e manter e encerrar conversação. E a assertividade, que é a capacidade da gente expressar sentimentos, falar sobre as qualidades e defeitos, concordar ou não com a opinião dos outros, recusar a fazer algo, lidar bem com críticas, defender os próprios interesses e resistir à pressão dos grupos. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse termo, em assertividade. Já? Bastante? É comum para vocês o termo? Vamos discutir um pouquinho mais, mas assertividade, no geral, é a gente equilibrar os nossos direitos e o direito do outro. Então, sempre trabalhando nessa linha. E aí, então, o que vai ser uma comunicação efetiva? É só quando eu falo, a pessoa escuta, isso é comunicação? Não. Tá? Então, eu coloquei ali, eu falo e o outro escuta. Não, não é isso. Eu falo e o outro compreende e se sente capaz de fazer aquilo que foi solicitado. Provavelmente, vocês passam muitas vezes por esse tipo de situação na empresa. Então, você fala, olha, fulano, eu quero que você faça isso. A pessoa ou não faz, ou faz de um jeito que não foi o que você pediu. E aí fica aquela guerra, né? Quem que é o culpado? Quem falou, quem ouviu, quem fez, quem não fez. E isso vai indicar uma falha bastante grave de comunicação. Porque a comunicação é uma relação. Então, depende tanto de quem está falando quanto de quem está ouvindo. Então, isso vai ser muito importante. Eu tenho que falar de uma maneira clara e o outro tem que ouvir, questionar, perguntar e confirmar se é isso que ele está fazendo. E a comunicação vai ter alguns itens, né? Vai ter alguns conteúdos que vão definir se essa comunicação é clara, se essa comunicação é objetiva e se ela vai ser entendida e o tipo de resolução de problemas também que se vai se dar por conta disso. Conteúdo da fala. O que eu falo é bastante importante, então eu tenho que ser muito claro.
Mas, além do que eu falo, além do conteúdo formal em si, eu tenho que pensar na maneira como eu falo. Porque, muitas vezes, a maneira como eu falo vai ser muito mais importante do que eu falo em si. Você pode falar a mesma coisa, brigando educadamente, passivamente, agressivamente, e os resultados desse mesmo conteúdo vão ser diferentes, as consequências vão ser diferentes, dependendo de como eu falo. Então, o tom da fala, a expressão corporal, né, tem algumas coisas muito no senso comum que a gente fala, se cruzou os braços é porque não quer falar, não está aberto. Isso é senso comum, não é tão real assim, mas a gente consegue, olhando a expressão corporal da pessoa, perceber se ela está afim ou não de conversar com a gente, se ela está levando a sério ou não. E expressão facial. Então, se eu tenho uma expressão facial mais fechada, mais carrancuda, as pessoas provavelmente vão ter medo de mim e não vão querer conversar ou já virão para uma conversa, né, com todo travado, e aí vai ser mais difícil eu me comunicar. E a empatia, né? Novamente, a empatia aqui. Então, compreender e entender o significado real da fala. Então, eu preciso tentar entender se aquela pessoa está passando por um problema, da onde que vem aquela ordem ou aquela instrução. Então, às vezes, a Ana tem que dar uma instrução para o pessoal que trabalha com ela, que não vem dela. Veio de outro grupo, ou de outras pessoas, ou de outra equipe. A gente não sabe como que a Ana recebeu essa instrução. E aí, como ela repassa, também depende disso. Então, isso é empatia, eu entender, poxa, será que a Ana está repassando isso desse jeito, porque ela levou uma bronca, né, por conta da equipe ou por conta do trabalho? Então, isso também tem que ser considerado. E, ao mesmo tempo, a Ana pensar, olha, não é porque eu levei a bronca que eu vou repassar, né, essa instrução com bronca também. Então, também, a empatia ser de todos os lados, né, de mão dupla. Então, isso também é importante ser considerado. E aí, para falar especificamente dos estilos de comunicação e resolução de problemas. Nós temos o tipo passivo. Não sei se vocês já ouviram falar desses 3 estilos. Então, o passivo é aquela pessoa que guarda para ela, que não leva em consideração o que ela sente e acaba dizendo e deixando que as pessoas façam o que as pessoas quiserem com ela. Isso gera consequências muito ruins para a pessoa. Ela pode, por exemplo, deprimir, ela pode, por exemplo, ter níveis de ansiedade muito altos e não conseguir trabalhar. A pessoa passiva, a gente consegue perceber, às vezes, até pela expressão corporal dela, pela expressão facial. Ela está sempre no canto dela, está sempre muito quieta e não consegue se expressar. O agressivo, geralmente, é aquela pessoa que todo mundo tem medo. Então, é aquela pessoa que fala alto, que se impõe de uma maneira extremamente inadequada, né? Chega chegando, mas não no jeito, né, pessoa legal. Não, chega se impondo e isso prejudica os outros. Geralmente, o agressivo consegue o que ele quer. E isso mantém ele sendo agressivo. Mas, a longo prazo, gera problema para ele e gera problema para a equipe também. O equilíbrio entre o passivo e o agressivo é o assertivo. Aí vamos falar um pouquinho melhor de cada um. O estilo passivo. Os meus desejos e as minhas necessidades estão subordinadas ao outro. Eu faço tudo o que o outro quer. Eu sempre quero agradar esse outro. Isso acontece, gente, se vocês começarem a pensar, isso acontece muito nas nossas relações pessoais, né? Então eu vou fazer tudo o que a outra pessoa está me pedindo, ou tudo o que eu acho que vai agradar, para que a relação fique tranquila e todo mundo fique bem, mas as relações de trabalho também. Eu não vou falar o que eu estou pensando, deixa a pessoa fazer do jeito que ela quer. E isso também traz consequências ruins. Então, o passivo ele sempre deixa o outro conseguir alguma coisa em cima dele. Tá? Então, eu sempre deixo a minha vontade passar. Pessoas que usam esse estilo normalmente não sabem falar não e se deixam ser usadas ou sofrer bullying ou serem vítimas de assédio moral, por exemplo. Tá? Então, isso, né, Carol está se olhando aí, a gente falou sobre isso semanas atrás, mas essa questão do assédio moral, o assédio psicológico, vai acontecer com bastante frequência com a pessoa que tem esse estilo de comunicação, de resolução de problemas mais passivo. Então, ela vai deixando, vai deixando, vai deixando. O passivo, gente, geralmente é aquele que aguenta, 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 não diz não, faz tudo o que o outro quer e uma hora explode. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, isso pode ser devido a uma intenção de agradar, ou pode também estar ligado a baixa autoestima e baixa autoconfiança. O resultado disso é desejável para as pessoas ao redor. Então, todo mundo quer trabalhar com aquela pessoa que não diz não, que faz tudo o que quer, né? Fica muito mais fácil a relação, mas é muito ruim para a pessoa de maneira individual. E aí fica a dica, aprendam a dizer não. Se não quer fazer, diga não, e aí depois a gente fala da maneira assertiva de resolver.
E o agressivo? O agressivo é aquele que sempre quer impor a sua maneira. Então, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, sem considerar a opinião e o desejo do outro. Tá? Muito comum de acontecer também. Essas pessoas, geralmente, são teimosas, são acusadoras e têm um padrão quase que completo de agressividade. Se estiverem usando esse tipo de posição de poder ou autoridade, geralmente não estão lidando com uma pessoa mais passiva, é provável que consigam o que quer, mas sempre em detrimento do sentimento da vontade do outro. Por outro lado, estão mais prováveis a afastar os outros e queimar suas pontes, gerando péssimas consequências para si e para os outros. Então, em geral, ele consegue ter o que ele quer, mas ninguém gosta dele. E aí fica aquele ambiente super pesado, aquele clima horrível, ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Então, de um jeito ou de outro, apesar de conseguir o que quer, gera consequências ruins para todo mundo também. E qual que é a solução assertiva? Então, é sempre o equilíbrio entre o passivo e o agressivo. Reconhecer a necessidade dos outros, mas também se assegurar das próprias necessidades. Então, se eu tenho algo que eu quero conversar com a Ana, resolver com a Ana, eu tenho que levar em consideração o que eu quero, o que eu sinto, o que eu preciso, mas também o que a Ana quer, precisa ou sente, para a gente tentar entrar num acordo de fato. Ao contrário das pessoas passivas, as pessoas assertivas não deixam que suas necessidades e direitos sejam ignoradas, mas elas não impõem suas necessidades em detrimento dos outros ao seu redor. Esse estilo, no geral, produz melhores resultados, tanto para a pessoa que está se comunicando, quanto para quem está recebendo a mensagem ou para quem está envolvido no problema. No geral, é o que dá mais resultado. E é o estilo que a gente tem que se esforçar para utilizar por conta de ficar melhor para todo mundo. Para uma pessoa passiva tornar-se assertiva, ela precisa reconhecer que as suas necessidades são tão importantes quanto a do outro. É por isso que a gente fala de equilibrar. Então, a minha necessidade é tão importante quanto a do outro. O que eu preciso é tão importante quanto. Já para uma pessoa agressiva, ela tem que perceber que ela está machucando os outros, que tem uma consequência ruim ser agressivo. E aí, então, começar a pensar em mudança de comportamento. Trouxe um vídeo para vocês para explicar, bem resumidamente, todos os estilos e a gente começar a discutir a questão de é sempre possível ser assertivo ou não. Muitas pessoas são vistas como agressivas ou passivas dependendo da forma como falam, dos seus gestos e expressões que usam. Pessoas consideradas agressivas mantêm um olhar fixo enquanto falam alto, apresentam uma postura desafiadora e gestos intimidadores. O conteúdo das suas falas transmitem hostilidade e intimidação. Por meio dessa forma de se comportar, os agressivos quase sempre conseguem o que querem, mas já suas interações... O estilo de comunicação agressiva costuma gerar conflitos com os outros, prejudica as relações, favorece sentimentos de culpa, solidão e frustração. No outro extremo, existem também aqueles que abrem mão de qualquer coisa para manter bem as suas relações. Esse estilo de se comunicar é conhecido como um estilo passivo. Suas principais características são olhares baixos e vacilantes, falam baixo de forma trêmula e sorrisos falsos e envergonhados. O conteúdo de suas falas costuma demonstrar a sua insegurança. Os passivos mantêm as relações ainda que isso custe seus direitos e vontades. E apesar de acreditarem que estão cuidando de suas relações, acabam deixando que seus objetivos sejam decididos pelos outros. Têm muita dificuldade em conseguir aquilo que realmente querem e colocam suas expectativas e responsabilidade no desempenho dos demais. Essa forma de ser também acaba gerando conflitos com os outros. Tanto o estilo agressivo quanto o passivo em excesso geram prejuízos e sofrimento para as pessoas. A solução para esses problemas está no estilo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades do outro nas interações. Aquele que é assertivo se expressa, mas não ofende. Cuida das relações, mas também é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Pessoas assertivas mantêm o contato visual direto enquanto se comunicam, mas sem ser ameaçador. Fala em um volume que todos escutem, mantém uma postura tranquila e responde de forma direta às situações. O conteúdo de suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram uma abertura à colaboração.
Enquanto mantém bem as suas relações, o assertivo protege seus direitos interpessoais e respeita o direito do outro. Mas isso não quer dizer que todo mundo sai flutuando de alegria depois de interagir com uma pessoa assertiva. A assertividade é demonstrada em situações que envolvem algum risco de desagradar, como falar sobre algo que não gostou, fazer uma crítica ou recebê-la, ou discordar de uma opinião. E essas pessoas sabem demonstrar que não gostaram de algo, mas sem ofender, pois agem sempre cautelosamente tanto com o que vão dizer, quanto com como vão dizer algo. 안에 있을까? 뭐 나오지? 얘발을 써봐도 니 Talvez você pense que as pessoas nascem com um desses estilos e é assim pro resto da vida. Aquele seu tio meio bravo, por exemplo, sempre foi bravo. Esse é o jeito dele. Na verdade, o que as pesquisas na psicologia indicam é que as pessoas podem sim mudar seus estilos de comunicação, que isso se aprende. Uma das formas de aprender é conviver com outras pessoas que são assertivas. Mas se esse não for o caso, também podemos aprender por meio do que chamamos de treinamento de habilidades sociais. Para muitas pessoas que nunca fizeram isso antes, não é fácil defender os seus direitos, falar de forma firme, mas não rude, apresentar bons argumentos e cuidar das relações quando estamos mergulhados em emoção. Comece sua fala expressando o entendimento da opinião do outro. Depois, exponha seu próprio pensamento e sentimento a respeito dessa situação. Nesse momento, tome cuidado para não ofender. Ofereça ao seu parceiro de interação uma alternativa de como gostaria que ele agisse e diga que consequência vocês teriam com isso. Parece complicado? Como tudo que se aprende, quanto mais prática, melhor. Então devemos ser assertivos sempre? Não, depende dos seus objetivos. Nas interações, não há apenas uma opção certa ou errada. Às vezes precisamos ser passivos diante de uma determinada situação. E por outro lado, um pouco de agressividade pode ajudar a estabelecer alguns limites. Quando você conhece as características e consequências dos três estilos, agressivo, passivo ou assertivo, pode decidir como quer atuar de acordo com o que é pedido na situação. Uma coisa é certa, quanto mais prática e entendimento você tiver em todos esses estilos, mais fácil será organizar seus sentimentos e pensamentos em função dos seus objetivos, tornando a sua forma de interagir mais espontânea e coerente com as necessidades da situação. Demonstre sua assertividade curtindo e compartilhando o vídeo com todo mundo. Muitas pessoas são... Gente, então é possível ser assertivo sempre? Não, nem sempre. A gente deve predominar a assertividade, mas não usá-la sempre. E, às vezes a gente precisa ser passivo no sentido de esperar o momento certo para falar. Aquele momento certo não é o momento certo para resolver, para discutir aquilo. Então, espera, seja passivo naquele momento e depois resolve. E, em alguns momentos, a gente tem que impor mais a nossa opinião, geralmente com pessoas que são muito agressivas. Se a gente tentar ser muito assertivo, às vezes a gente não consegue. Então, tem essas duas situações que podem servir como parâmetro para vocês pensarem. Mas, o mais importante de tudo isso é vocês observarem as situações e os estilos. Isso tem a ver um pouco com a atividade que a gente vai fazer. É possível aprender a ser mais assertivo? Sim. É possível por meio de treinamentos, de observação. E aí vai uma dica para vocês, que é a mesma dica do vídeo, tá? Então, fale como você imagina que o outro se sente, diga como você se sente e apresente uma solução. É sempre importante apresentar a solução, porque senão a gente fica só em tom de reclamar. Tá? Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu imagino que você deva ter sentido raiva quando fulano cobrou uma atividade que eu não fiz. Quando você me repassou a informação, eu me senti frustrado e incompetente, mas eu realmente não entendi o que você queria. Na próxima vez, você pode reservar um tempo maior para dar mais instrução e para que eu possa tirar a minha dúvida na hora? Então, pensando em uma situação de comunicação que vocês podem passar aqui. Tá? Então, sempre pensem nisso. E aí, gente, não sei se vocês querem fazer uma pergunta, mas a gente vai passar por uma atividade rapidinha, como as que a gente fez nas outras vezes. Eu vou pedir, então, para vocês se reunirem em grupos de 3 pessoas e tentarem discutir qual que é o estilo de comunicação que vocês usam, predominantemente, e quais os estilos das pessoas que estão com vocês. Então, como que as pessoas da equipe que vocês trabalham se comportam. Tá? E já vou passar a tarefinha de casa para aproveitar o tempo. Tentem observar na próxima semana qual que é o estilo de vocês. E tentem planejar, então, como que vocês podem ser mais assertivos. Beleza? Vamos fazer a atividade rapidinho?